Como um e-mail pode salvar a sua aposentadoria. Se você é do tipo Jake Peralta, fazendo aqui até uma analogia com uma série que eu gosto muito, que é o Brooklyn Nine-Nine, você não tá nem aí, deixa a vida levar e uma hora as coisas se encaixam. Ou você é estilo Amy Santiago, que tem tudo numa pasta, organizado e tudo mais. De um jeito ou de outro, com a revolução do mundo digital, mudou a forma de arquivar os documentos, de fazer as coisas, né? E eu vou destrinchar aqui como que um e-mail pode salvar a sua aposentadoria. Meu nome é Renata Ruban, eu sou advogada e previdenciarista e nesse canal você entende de uma forma simples e descomplicada os seus direitos no INSS. Gostou do conteúdo, gostou da ideia do canal? Já aproveita, me segue e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Imagina chegar na hora de se aposentar e descobrir que está faltando um documento que comprova um tempo de um trabalho ali que você fez. Isso é muito comum. E quando esse tempo está lá no passado, pode acontecer da empresa já ter fechado, dos sócios já terem morrido, da empresa ter falido, ter sumido, né? Quem nunca lidou com uma situação dessa? E cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para fazer a prova do direito em relação àquela empresa. Às vezes é um processo trabalhista que não tem mais, já foi incinerado pela Justiça do Trabalho, eu já peguei vários casos assim. Esse negócio de deixar para depois não funciona. E a analogia, para quem já assistiu Brooklyn Nine-Nine, quem não assistiu, eu recomendo que assista, mas para quem já assistiu, você entende muito bem essa diferença entre o Jake Peralta e a Amy Santiago, porque o Jake é aquele que vai fazendo as coisas e deixa tudo para depois, e a Amy é super organizadinha. Então, se você não é nem o Jake nem a Amy, também vai valer para você as dicas daqui, porque essa organização, principalmente nessa mudança, né, de documentos físicos para documentos digitais, é imprescindível ter uma estratégia para fazer essa organização de documentos para quando você for pedir o benefício lá na frente, a sua aposentadoria, isso se dê da forma mais tranquila possível. A carteira de trabalho digital, ela veio aí, né, depois de 2019, mais ou menos, e eu não sei se ela me deixa mais tensa ou mais despreocupada. Porque antigamente as carteiras de trabalho no papel tinham as dificuldades também. Tinha quem perdia a carteira de trabalho, enchente, incêndio, entregou na empresa, a empresa não devolveu, as mais diversas formas ali de extravio dessa carteira. E quando você precisa provar um tempo de serviço ali que não está constando para o INSS, a carteira de trabalho é a prova mais robusta disso. Hoje a carteira é digital. Ok, mas imagina que a empresa não transmitiu a informação. Ou imagina que dá uma pane no sistema e as informações dali somem. Se você não tiver documentos complementares para fazer essa prova, acabou, né? Porque hoje o INSS tem as mesmas informações do mesmo banco de dados da carteira de trabalho digital. Então, quer dizer, se não estiver aparecendo para o INSS, também não aparece ali. E aí você, segurado do INSS, trabalhador, vai fazer como para provar aquilo? E é aí que eu descobri, que eu criei essa solução que é fácil, simples e gratuita para você organizar e ter essa informação fácil ali. Como tudo envolve prova, e nem sempre quem ganha um processo, quem consegue uma aposentadoria é a pessoa que tem o melhor direito, ou que tem ou não direito, é a pessoa que tem a melhor prova do seu direito. Pensando nisso, todo cuidado é pouco. E nessa fase que a gente está hoje, que é de transição para a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho, que é você tem uma parte dos documentos físicos e outra parte digital, é imprescindível. Primeiro passo. E isso dá para fazer no celular, tá? Com um aplicativo que você baixa ali gratuito, que é o CanScanner, e até o próprio WhatsApp tem essa ferramenta agora, de você digitalizar os documentos. Então, mesmo os documentos físicos, eu recomendo
recomendo que você digitalize tudo. Mantenha o arquivo dos documentos físicos, sim, não dá para desfazer de carteira de trabalho, de contrato de trabalho, de holerite, não dá. Mas você vai digitalizar também, separadinho. Então você digitaliza toda a carteira de trabalho, né, na ordem certinha, todas as páginas, inclusive as em branco. Ah, mas dá trabalho, Renata, dá trabalho, mas dá mais trabalho depois perder a aposentadoria, porque não tem o documento, né? É mais frustrante depois. Então, faz ali um documento por dia, não tem problema. Faz a carteira de trabalho de capa a capa, todas as páginas, inclusive as páginas em branco. Ah, essa empresa aqui eu guardei o contrato de trabalho ou o termo de rescisão, ou eu tenho alguns olerites. Digitaliza também, na ordem certinha. E eu recomendo um arquivo para cada tipo de documento, porque depois, na hora de você procurar, fica muito mais fácil. Na hora de você nomear esses arquivos também, coloca um nome que te facilita identificar. Então, por exemplo, primeira carteira de trabalho, segunda carteira de trabalho, carteira de trabalho digital, e assim vai. E a data. No caso da carteira de trabalho digital, a data também é legal, porque se mudar alguma coisa ali depois, você tem uma referência antes. Em relação aos olerites, vamos supor que você tem ali vários olerites, colocar em ordem de data, do menor para o mais recente, já digitaliza na ordem certa. Contrato de trabalho, termo de rescisão, aviso de férias, o que você tiver da empresa, também vai digitalizar ali. E o que é digital, o que já é digital, por exemplo, você assinou um contrato de trabalho novo, digital, assinatura digital. Ok, baixa esse contrato e salva também. Por quê? Porque, mas está no e-mail. Você vai lembrar daqui 20 anos, na hora de pedir a sua aposentadoria, daqui 10 anos, que estava no e-mail? E se você cancelar o e-mail? E se você perder o e-mail? Não dá para contar com a sorte. É o que eu digo. Às vezes é muito mais, dá trabalho agora, mas é muito mais frustrante depois você não conseguir provar o seu direito por falta de um documento. Então, como que um e-mail pode salvar a sua aposentadoria? E nesse caso aqui, eu não estou sendo contraditória. Por quê? A minha ideia é que você faça um e-mail específico para isso. Então, por exemplo, eu tenho um e-mail chamado aposentadoriadarenata@gmail.com. Você pode escolher Hotmail e qual você quiser. Você vai pôr, por exemplo, né, a minha sugestão é que coloque aposentadoria do Lucas, do João, da Maria, enfim. E nesse e-mail você vai mandar para você mesmo. Lembra que eu falei para nomear diferente? Então, no título do e-mail você vai colocar a primeira carteira de trabalho. E nos anexos você vai colocar o PDF da sua primeira carteira de trabalho. Segunda carteira de trabalho, num e-mail separado. E ali você vai colocar o PDF da segunda carteira de trabalho. Ali vai ficar organizado isso. Aí, termo de rescisão da empresa X. O anexo é o termo de rescisão da empresa X. Ali fica fácil e organizado de você acessar a qualquer momento. E aí você já sabe que esse e-mail você não pode cancelar e você não pode vacilar com ele. Além do e-mail, é lógico que é interessante manter uma pasta no seu computador e numa nuvem ou num pendrive, tá? Então é sempre bom ter um backup daquilo, né? O e-mail não é assim, nossa, o e-mail ele salva sim, porque ali vai estar organizado certinho. Mas eu recomendo ter um backup sim. Outra coisa importante, você vai ter nesse e-mail todas essas informações que vai dar um pouquinho de trabalho, a depender do seu histórico hoje. Mas daqui para frente, paguei a guia de FGTS desse mês. Sou empreendedor, empresário, autônomo, enfim, paguei a guia desse mês. Você já vai pegar o comprovante e mandar para o seu e-mail automático. Então, não é esse trabalho maior, é agora, para organizar o que está para trás. Se você que está me assistindo está começando agora, é mais fácil ainda, não tem desculpa. Mas, daqui para frente, é importante ter esse compromisso com você e com o seu futuro, de deixar tudo organizadinho ali. Então, fica a dica. Aí você pode estar se perguntando, mas o que eu vou guardar? O que eu vou digitalizar? O que eu vou ter nesse e-mail de aposentadoria? Nada substitui a análise de um advogado, uma advogada especialista na área para entender o seu caso. Porque tem gente que vai ter PPP e o outro não. Tem gente que vai ter uma empresa aberta que precisa dos documentos da empresa e o outro não. Tem gente que é estatutário, mas contribui para o INSS, que vai ter ali os documentos de posse e tal. Então, tem ali as peculiaridades de cada caso.
tá? Tem rural, que às vezes você precisa da cópia do processo administrativo dos pais para aproveitar aquele tempo para você, e quando chega na sua hora de aposentar, seus pais já faleceram, enfim. Tem um monte de peculiaridades ali, mas a grosso modo, de lei, são as carteiras de trabalho, contrato de trabalho, rescisão, termo de rescisão, extrato de FGTS, um dos mais antigos, quando não era na Caixa, às vezes são bancos diferentes, e as guias de pagamento do FGTS. Ah, por que as guias de pagamento? Porque às vezes não consta ali, e quando você vai pedir uma microfilmagem no banco, é super burocrático. Na hora que você pagar ali no celular, você já tiver essa disciplina de mandar para o e-mail com o título ali padronizado, na hora de precisar é muito mais fácil. Mandou para o e-mail, aí chegou no computador, joga na pastinha GPS 2025, vai jogando lá todas. Aí, putz, esqueci de jogar aqui na pasta do mês passado, vai estar organizado. Você já vai ver, já vai pegar lá no próprio e-mail e jogar na pastinha. Então, é um jeito fácil de organizar. E por que eu usei a analogia da Amy Santiago e do Jake Peralta? Porque eles são totalmente diferentes. O Jake é super desorganizado, ele deixa tudo para depois, ele conta com a sorte para muita coisa. E a Amy já é extremamente organizada. Então, para tudo, ela tem uma pasta com categorias, com cores diferentes e tudo mais, que é o que a gente precisa. Mas dá para fazer um meio termo. Eu acho que o e-mail é um bom primeiro passo, e depois a pasta no computador, e de repente, uma vez por ano, você jogar isso num pendrive ou num dispositivo, numa cloud, num dispositivo seguro, é o suficiente para lá na frente a gente não ter esse perrengue com eu não tenho esse documento, eu não vou conseguir aposentar agora porque eu não tenho esse documento. E para chegar, né, na maturidade dessas informações, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe foi sócia de uma empresa do meu irmão por muito tempo. E na hora de aposentar, atrasou 11 meses a aposentadoria dela, porque ela não conseguiu comprovar. Nem ela, nem o meu irmão tinham ali os documentos daqueles 11 meses para comprovar, né? Então, quase um ano atrasou a aposentadoria dela por conta de não ter a prova daquele período que o INSS pediu. E está dentro da lei ele requerer isso. Então, a gente teve que pagar mais 11 meses para ela conseguir se aposentar. 11 meses depois, e com essa frustração de, nossa, já era para eu estar recebendo. E aí não tem muito o que fazer, porque não tem a prova, não tem o direito, acabou. Então, a cada coisa que vai acontecendo na minha vida, eu sempre uso isso como uma lição e como eu posso evitar que isso aconteça de novo, né? E por isso que eu vim aqui de coração aberto dividir isso com você que está me assistindo. Um engano que muita gente comete é de achar que a empresa vai guardar tudo direitinho. Até existe a obrigação legal da empresa guardar. Só que as coisas acontecem, né? A empresa fecha, a empresa quebra, a empresa muda de dono, os donos morrem, a empresa se recusa a fornecer, a empresa não cumpriu a lei ali, não guardou. Não dá para contar com a sorte nisso. Outro engano é acreditar que o INSS está do seu lado na hora de se aposentar. E não tá, não necessariamente. Então, quando as informações estão redondinhas ali e você tem as provas, nesse caso a gente consegue brigar com o INSS. E quando você não tem as provas e está faltando a informação ali, não dá nem para brigar. Não dá para brigar pelo seu direito, porque para brigar pelo seu direito eu preciso ter a prova do seu direito. Por isso a importância de ter essa organização desde já. E eu já vi casos, eu contei para você o da minha mãe, mas além desse, nossa, no escritório direto, e eu tenho certeza que outros colegas advogados também vão se identificar com isso. Vários períodos, às vezes a gente sabe que a pessoa trabalhou exposta a agente nocivo e não consegue provar porque não tem o documento, o formulário certo e a empresa já fechou, ou enfim, é mais difícil. Várias empresas que a gente precisa comprovar a data de saída e não tem o documento, não tem rescisão, a empresa não recolheu o fundo de garantia e aí acaba valendo ali, a pessoa perdeu a carteira de trabalho e acaba valendo ali só um dia de serviço quando a pessoa teve 3, 4 anos. É muito comum. Tá? Então, é um alerta real para que você não tenha essa frustração quando chegar a sua vez de se aposentar. Então, se tem uma coisa que eu gostaria muito de saber antes da minha mãe e do meu pai terem se aposentado, era isso. Uma forma de eu ajudá-los a organizar esses documentos para que eles não tivessem passado perrengue na hora de se aposentar. E é por isso esse vídeo. Então, fica aí o alerta. Se você gostou do vídeo, já curte, ativa as notificações para receber os novos vídeos e já se inscreve no canal, que a minha missão aqui é descomplicar e trazer o seu direito de uma forma simples que você consiga entender e exercer esse direito efetivamente. E eu te encontro no próximo vídeo.